Olá, seja bem-vindo a mais um programa Governança em Pauta, aqui da Comissão Especial de Governança Corporativa, Compliance e Integridade do CRA-RJ. Hoje vamos falar sobre governança e compliance nas pequenas e médias empresas, simplificando a vida do administrador. E o nosso convidado é Humberto Mota Filho, doutor em ciência política, consultor jurídico sênior do BNDES, presidente do Conselho Empresarial de Governança e Compliance da Associação Comercial do Rio de Janeiro e presidente da Comissão de Estudos da Transparência Pública da OAB-RJ. Humberto, seja muito bem-vindo. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Saúdo aí a Érica, ao Carlos Alecrim. Agradeço também ao Luiz Félix pelo convite, ao CRA pelo convite. É um grande prazer. É um prazer realmente recebê-lo aqui conosco. E o nosso anfitrião é o administrador Carlos Alecrim, que é membro da comissão, já referida aqui, a Comissão de Governança Corporativa do Conselho. Alecrim, sempre um prazer conversar com você. Prazer recíproco também, Érica. Um bom dia a todos. Humberto, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar esse convite, capitaneado aí pelo Félix. Será um prazer compartilhar com você e com os nossos colegas do CRA esse momento. Sempre é. Bom, vamos começar perguntando para o nosso convidado, perguntando para o Humberto, por que os administradores devem se preocupar, né, tão seriamente com a governança corporativa, com compliance às suas empresas. Qual é o ponto central, o ponto nevrálgico dessa preocupação, Humberto? Bom, começando aí, é muito bom saber que vocês têm uma comissão dedicada à governança lá na Associação Comercial do Rio também, a Casa de Mauá, né? Os grandes administradores aí, empresários brasileiros. A gente também tem a nossa comissão de governança e compliance, e é muito bom que a gente esteja fazendo esse esforço conjunto aí, essa união em prol da causa da governança. Eu costumo falar lá na nossa comissão que o nosso objetivo lá naquele conselho é melhorar a interação público-privada e a interação entre os privados também. Por quê, né? Porque ao melhorar essa interação, você vai ganhar produtividade, você vai ganhar mais confiança, você vai ganhar mais reputação. E isso, para o administrador, é fundamental. Então, a qualidade da decisão ela vai ser incrementada com a governança. E o compliance ele entra dentro desse guarda-chuva maior da governança, porque ele tem um objetivo bem específico de mitigar os riscos, né? De reduzir os riscos, ou de tratar os riscos, principalmente os riscos de corrupção, os riscos de reputação e os riscos do negócio em si. Portanto, o compliance é um aliado do administrador, né? Ele vai, ao contrário do que às vezes os empresários podem pensar, ele vai simplificar a vida do administrador. Mas para que isso aconteça, ele precisa ser efetivo, né? Ele precisa realmente ter uma matriz de riscos que consiga lidar com os riscos de cada empresa. No caso das pequenas e médias, a gente precisa traduzir essa realidade para o ambiente das pequenas e médias empresas. E por que os administradores devem se preocupar com compliance? Exatamente por isso, porque vai simplificar a vida deles e porque, ao diminuir os riscos, vai proteger ou vai reparar a reputação das suas empresas. Hoje em dia, o valor dos ativos das empresas é muito calcado nos intangíveis, né? Não só no ativo fixo, né? Marca, processos, né? Novas ideias, capacidade de inovação. Então, tudo isso o compliance tem como proteger e como proteger para o médio e para o longo prazo. É interessante também notar que o aliado do compliance, aqui no caso, para o administrador, também é nisso, ajudando a ter uma visão estratégica da sua empresa. E, Alecrim, nesse sentido que ele falou sobre a questão de simplificar,
né, a vida do administrador. Você acha que esses conceitos de governança, de compliance, devem ser aplicados nas pequenas empresas e até mesmo nas startups, né, que a gente tem falado tanto, que a gente tem ouvido tanto falar e que tem sido tão importante para a nossa economia? Qual a sua opinião? Claro que sim. Não só a minha opinião, mas, desculpe, para nós, da Comissão de Governança Corporativa, Compliance e Integridade, é fundamental atender não só a empresas, como também pessoas físicas, em relação às suas dúvidas e necessidades sobre esse ambiente, esse universo tão desafiador que é a governança e o compliance, inclusive no momento atual. A aplicação para pequenas empresas e até mesmo para startups é um grande desafio, sem dúvida, ainda mais no cenário tributário e fiscal ainda vigente, mas eu diria que para todas as empresas, de um modo geral, esse cenário tributário e fiscal é um grande desafio, independentemente do tamanho dessa ou daquela empresa. Quanto maior a empresa, maior a capacidade de solução. Então, as dificuldades são as mesmas, os desafios para a sobrevivência dos negócios, ainda mais no momento atual, são grandes, são enormes esses desafios. É necessário progredir, é necessário gerar empregos, mas, infelizmente, as pequenas empresas, as startups e as scale-ups não têm o mesmo conjunto de soluções que as grandes empresas podem apresentar. Mas vale lembrar que, quando tratamos de governança corporativa, entendemos que é um sistema pelo qual as empresas, independente de seus tamanhos, são dirigidas, são monitoradas, são incentivadas. E isso envolve relacionamento entre sócios, a formação de conselho de administração, que no caso das pequenas empresas pode ser, às vezes, a busca de um mentor, de um advisor, né, de um conjunto de pessoas, mesmo que em pequena quantidade, para que possa se fazer um pouco de orientação e escalonamento dentro da gestão, órgãos de fiscalização e controle e demais interessados também são públicos estrategicamente pertinentes e importantes, independente do tamanho da empresa. E quando falamos de startups, gostaria de alinhar, né, de que tipo de negócio ou que tipo de empresa estamos falando. Nós estamos falando de uma organização, de uma empresa que tenha escalabilidade, que seja um negócio escalável. Obviamente que normalmente essa escalabilidade é com apoio de tecnologia e tenha alto potencial econômico e inovação. Não é necessariamente um processo inovador ligado à tecnologia, e sim a soluções inovadoras propriamente ditas. Essas startups também têm que olhar para a governança desde o início. É muito importante configurar convívio entre sócios ou futuros sócios, pretensões futuras do negócio, e nada impede que algum tipo de documento, por mais simples que seja, seja realizado e efetivado desde o início da startup. Você falou, Alecrim, sobre a questão tributária, a questão fiscal, mas a gente também tem que levar em consideração o momento que a gente está vivendo, o momento do mundo, o momento dessa pandemia que tem modificado tanto as relações, né, entre empresas, empresários, colaboradores, etc. Você acha que essas pequenas empresas elas estão atuando nesse sentido da governança e no compliance nesse momento? E como que isso tem se dado? Como você vê? Muito pertinente essa colocação, Érica. Em períodos como esse da pandemia, um período que estamos enfrentando, a maioria das empresas não tem jeito. Sai de um bloco de estratégias de expansão, de crescimento, de análise de viabilidade de negócio e vai para estratégias de sobrevivência. Né? É natural que isso ocorra. E em todo momento de sobrevivência, dois cenários quase que
a princípio, podem parecer antagônicos, se apresentam. No cenário de sobrevivência, algumas normas, às vezes os processos, os procedimentos são esquecidos ou são levados a segundo plano em nome da própria sobrevivência. E aí é que entra o outro cenário que eu falei, que pode parecer um pouco antagônico a esse primeiro, que é quanto mais as empresas puderem fixar-se, prender-se, alicerçar-se aos seus processos, aos seus procedimentos, às suas rotinas de governança, à sua estrutura de gestão, também asseguram a própria sobrevivência. Então, há um movimento que, às vezes, pode ser um movimento de partida, né, em que a empresa enxuga funcionários, refaz seus contratos trabalhistas, redimensiona suas horas alocadas, remodela alguns princípios da gestão em nome dessa sobrevivência, mas o que não pode ser esquecido é que tudo isso, todos esses movimentos podem e devem estar a serviço de um redimensionamento, de uma reestruturação da governança em nome da própria sobrevivência. Não esquecer dos princípios de governança corporativa, independente do tamanho da empresa, em momentos de sobrevivência, em momentos de dificuldade, é, na realidade, uma forma de garantir a própria sobrevivência. Humberto, nessa linha que o Alecrim estava falando, na associação vocês trabalham com empresas de todos os portes, né? Como você tem visto essa movimentação durante a pandemia em relação à governança e ao compliance? Certamente é um desafio, né? O Alecrim mencionou a resiliência que as empresas devem ter nesse momento. Realmente são soluções que precisam endereçar questões emergenciais, questões não pensadas, né? É o famoso cisne negro, né? Aquilo que ninguém planejou, que não coube em nenhum planejamento estratégico, mas é exatamente esse ponto que eu acho que deixa muito transparente o valor de uma preocupação com a governança e com o compliance. O que a gente percebe na associação, e até de forma muito positiva, é que algumas empresas, inclusive algumas até que eu prestei consultoria no passado de engenharia, de uma atuação nacional, perceberam que elas precisavam continuar com a implantação do programa de integridade. A gente nem fala compliance, integridade exatamente porque é isso que falou, é a união da governança com compliance. E por quê? Porque empresas que têm muita interação com o setor público, por isso que cada programa de integridade não é uma receita de bolo, né? Então, empresas que participam muito de licitações, vários estados brasileiros já pedem um programa de integridade. Notem bem que o programa de integridade, o programa de compliance, ele não é uma obrigação para as empresas privadas. Então, ele não é um custo dado desde o início, como o pagamento de impostos, por exemplo. Mas ele acaba se tornando uma exigência de mercado, e o que eu gostaria de chamar essa atenção para o administrador ter em mente, porque se é uma empresa com muita ligação com o governo, com vendas para o governo, né, de serviços ou produtos, então vários estados já exigem um programa de integridade. No caso da responsabilização dos administradores, civil e administrativamente falando, hoje nós temos uma lei federal que vale para todo o Brasil, que é a famosa lei anticorrupção, que ela consegue mitigar as multas, as penalidades para o administrador, né? E ao fazer um programa de integridade também, mais uma vez eu gostaria de chamar a atenção, nós podemos usar uma comunicação direta, nós podemos, inclusive, traçar, fortalecer essa resiliência da empresa com redução de custos também, indicando quais são aqueles maiores riscos, e principalmente no momento de crise, como o Alecrim falou, muitas vezes é um mentor, muitas vezes é um conselho, mesmo numa pequena e média empresa, sem grandes formalidades, né, com uma comunicação direta, com uma linguagem muito objetiva, mas que você possa ajudar na tomada de decisão, porque uma tomada de decisão sob pressão, num ambiente muito hostil e num ambiente muito incerto, se ela for mais colegiada, se ela for mais refletida e se ela tiver esses filtros que a governança e o compliance pode dar, a capacidade de tomar melhores decisões, ou decisões pelo menos equivocadas, ela se torna mais
possível, né? E nesse sentido, você falou na sua primeira resposta, né, quando a gente falou da importância para o administrador desse trabalho de governança e compliance, você falou uma questão que me chamou a atenção: traduzir a governança e o compliance para as pequenas empresas. Como seria isso? Como isso se dá, Humberto? Isso daí exatamente é uma preocupação que na própria OAB, na Comissão de Transparência, ou na associação, lá no nosso conselho, ou falando com os empresários de muitas empresas que vêm procurar a consultoria de como implantar um programa, a primeira sensação que nos passa é de, às vezes, uma suspeita, uma desconfiança sobre o real benefício de um programa de integridade ou de um compliance, ou até da própria governança, né? Muitos empresários ainda, talvez com uma mentalidade ainda muito focada só na questão da contabilidade, né? Como a gente falou, dos ativos fixos, ou achando que isso vai reduzir o lucro, eles tendem a olhar com uma certa suspeição. A melhor forma de você vencer essa barreira inicial, e aqui eu gostaria, mais uma vez, de dar essa mensagem positiva, eu acho que ela está sendo vencida, a gente está a caminho de uma cultura de integridade nas empresas. Não sei como é que vocês veem isso no CRA, e esse é o tipo de evento aqui que ajuda nisso, a gente, com uma comunicação mais direta, com menos termos em inglês, até em línguas estrangeiras, traduzindo isso para a nossa realidade. Qual é o objetivo de um programa de integridade hoje no Rio de Janeiro, em 2021, numa situação de pandemia? A gente tem que responder essa pergunta. E, ao responder essa pergunta, a gente vai atrair o administrador, vai atrair o empresário para a mesa, e ele vai poder ver se ele tem exatamente filtros para tomada de decisão num ambiente hostil, num ambiente de crise. Ou se ele consegue melhorar esses filtros, se ele consegue endereçar uma sucessão empresarial, ou se ele consegue colocar mediadores ao invés de levar tudo para o judiciário, com os principais fornecedores, né? Se ele consegue ter uma visão de médio e longo prazo, porque sabendo que resistindo à crise, as coisas vão voltar. Então, ele traça diferentes cenários. E aí, você colocando para ele como lidar com a responsabilidade, se ele já tem determinados problemas, como mitigar essas responsabilidades, as multas, né? Ou como traçar políticas para proteger as suas informações, para proteger as informações dos seus clientes. Agora nós estamos sob a vigência da Lei de Proteção de Dados, que é uma nova realidade, um novo jogo para as empresas. E, finalmente, falando das startups, a única coisa que as startups, os administradores não querem ver pela frente quando estão iniciando é um advogado. Mas aqui eu já digo para vocês também, os próprios advogados estão mudando, eles estão percebendo que eles têm que ser aliados e parceiros, né? Não é só mais aquela coisa de falar não, né? Então, quando você vai pegar um investimento estrangeiro, será que esse investimento ele veio em algum dos países que o GAF, por exemplo, tem alguma restrição? Porque muitas vezes você pode conseguir até o investidor anjo, mas esse investidor anjo, que vai ser uma bênção para você no seu início, pode se transformar numa maldição se esse dinheiro estiver contaminado. Então, da mesma forma, se você coloca uma cláusula de arbitragem, você sai da justiça, desjudicializa o seu processo de resolução de conflitos. Tem várias maneiras das startups começar limpando essa área, limpando esses problemas, para que isso não se transforme numa maldição, né, que eu costumo brincar, para que o anjo não se transforme num capeta ao longo prazo, sabe? Bom, mas aí nisso tudo, eu, pequena empresária, pergunto para você. Tudo bem, você traduziu para a minha realidade, mas como eu faço para implantar isso na minha empresa? Como eu faço para implantar esse programa de integridade? Qual é o meu primeiro passo, Humberto? Perfeito. Você pode procurar um advogado, como lógico no Gomes de Matos, mas lá no próprio conselho tem iniciativas para... Agora os associados da associação comercial estão tendo acesso a uma ferramenta da Fundação Dom Cabral, que é um tutorial, por exemplo, de forma gratuita, que a Fundação Dom Cabral está fornecendo para você fazer,
sob a condição de um líder da empresa participar do processo, que isso é muito importante, o tone of the top. Você faz esse treinamento e vai implantando você mesmo, a própria empresa, as várias etapas de um programa de integridade. Primeiro passo, mapear os riscos, matriz de risco, né? A partir do mapeamento dos riscos, você vai primeiro colocar a probabilidade e o impacto desses riscos, né? Você vê como os advogados estão tendo que usar esses termos que vocês já usam há muito tempo. Ao fazer essa matriz de risco, que vai medir a probabilidade e o impacto dos seus riscos, você vai traçar políticas. Portanto, se você lida muito com o governo, você vai traçar uma política de anticorrupção, né? Se você tem uma gama de relacionamentos complexos ou assimétricos, digamos assim, você vai traçar uma política de gestão de conflitos de interesses. Se a sua empresa ela tem uma entrada e saída muito grande de mão de obra, de recursos humanos, de talentos, né, entre o setor público e privado, essa gestão de interesses também, de conflitos de interesse, é muito importante. Por outro lado, se os fornecedores são uma questão muito estratégica, você vai tratar de traçar cláusulas ou de um relacionamento com os fornecedores mais institucionalizado. Num primeiro momento, apesar disso assustar, a mensagem que deve ficar é que, no longo prazo, isso vai criar mais resiliência, mais capacidade de resistir às crises e mais capacidade de gerar um lucro com a reputação da sua empresa intacta. Então, eu acho que essa mensagem de compliance como aliado, de traduzir o passo matriz de risco, desenvolvimento de políticas e depois monitoramento dessas políticas, com relatórios sintéticos, objetivos, para saber se aquela política foi ou não efetiva, porque também tem isso. É uma coisa muito importante para finalizar. Tudo que você coloca dentro de uma política, se você não cumpre, aquilo gera não só uma bandeira vermelha, mas aquilo gera um risco de os próprios administradores sejam responsabilizados. Portanto, uma boa política de compliance não significa que ela seja extensa, que ela tenha muitos artigos, que ela seja uma grande bíblia. Não, muito pelo contrário, uma boa política de compliance ela vai ser suficiente, objetiva, e ela vai pedir o mínimo de informações possíveis para os seus clientes, para os seus colaboradores, porque tudo que você guardar e tudo que você exigir, se você não utilizar, isso pode gerar uma responsabilização também. Então, é bom que fique claro isso. A simplicidade, né, é a palavra. Exatamente. E, Alecrim, nesse ponto que o Humberto falou, né, de ter o compliance como aliado, né, você acha que, do ponto de vista cultural, né, essa questão da integridade, do compliance, da governança, já está internalizada nas pequenas e nas médias empresas brasileiras? Como você vê isso daqui a médio, longo prazo? Né? Já é algo cultural nosso? Estamos andando, sim. E como o Humberto bem colocou, essa realidade ela vai sendo construída no próprio cotidiano. Quando falamos de cultura de empresa, vale a pena lembrar, embora possa parecer uma obviedade, que toda empresa é uma ficção jurídica. A cultura da empresa é feita no dia a dia pelas pessoas que nela coabitam. Afinal de contas, dentro de uma empresa só ocorre aquilo que as pessoas querem que aconteça. Então, esse protagonismo é muito importante quando se fala em integridade. Integridade de dados, integridade da informação, integridade da gestão. Não podemos esbarrar nos primeiros e pequenos obstáculos de dizer que, por falta de estrutura, as coisas não podem ser feitas da maneira correta. Na realidade, sendo feito da maneira correta, é que se busca estrutura para futuras realizações e crescimento. Então, é quase uma relação, né, de causa e efeito. Outro aspecto importante a ser considerado é que, como comentado anteriormente por mim e por Humberto, esse cenário de sobrevivência, ele, na realidade, é também um cenário de oportunidades. E muitas. Eu, nos últimos 2 anos, venho participando de uma aceleradora, cujo nome, inclusive, é muito característico e pitoresco,
sai do papel, porque o importante para toda startup é exatamente isso, para todo projeto e negócio, é sair do papel. Né? E temos lá programas de pré-aceleração, programas de aceleração para startups, programas de traction e programas de scale-up. E o que nós observamos dentro desse período, comparando esse primeiro ano de pandemia com o ano anterior, é que a busca de conhecimento, a busca de informação e capacidade de execução desses negócios em startups vem aumentando significativamente. E, claro, os motivos podem ser também um pouco óbvios, né? Onde há uma redução de mercado, onde há uma redução de oportunidades. É necessário também observar qual é a capacidade pulsante da veia empreendedora de cada um, né, para a busca de soluções. O que certamente não adianta é, face a qualquer problema, cruzar os braços. Eu diria que, na cultura do negócio, o intrapreneurismo, a capacidade de identificar, estimular, apoiar e realizar projetos com empreendedores dentro da própria empresa é uma saída muito estratégica para momentos como esse. E essa cultura de identificação de empreendedores internos é, na realidade, uma competência pouco exercitada na gestão empresarial brasileira e que começa também a ganhar força e espaço. Tenho construído, ao longo do último ano, uma modelagem de identificação de empreendedores internos e fica aqui, inclusive, Érica, já uma proposta para que a gente depois possa fazer algum tipo de debate em relação a isso. Me parece muito pertinente. Proposta aceita, anotada e vamos marcar. Bom, então, para fechar o nosso papo, eu queria que vocês conversassem, falassem diretamente para os administradores que já estão no mercado, para os nossos estudantes da área, como é a relação mercado de trabalho, compliance, mercado de trabalho, governança, mercado de trabalho, integridade. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, para a gente deixar essa sementinha, deixar a importância desse tema na cabeça de todos que estão assistindo a gente. Humberto, nosso convidado, comece, por favor. Obrigado. Então, mais uma vez aqui, né, já nas palavras de encerramento, eu queria mais uma vez agradecer ao convite do CRA, a toda a simpatia, todo o acolhimento que eu tive aqui pelo Alecrim, pela Érica, mais uma vez agradecer ao Luiz Félix, dizer que eu estou sempre à disposição, será muito bom essa interação, acho que é esse o caminho, fico aqui à disposição para outro tipo de debate, eu acho que é muito rico a questão da governança e do compliance para os administradores, e para os administradores que vão se formar, para os que já estão no mercado, eu acredito que o recado também é positivo. Em que sentido? Se você quer ser um compliance officer, se você quer ser um data protection officer, se você quer trabalhar nesse mercado, você não precisa disputar com os advogados ou com os contadores, ou com outros. Você pode ser um compliance officer, você pode ser um data protection officer, você pode trabalhar nisso, porque não há nenhuma reserva de mercado para o mercado do compliance, da cultura da integridade, da governança. Isso é uma notícia muito boa. Outra notícia boa é que a gente precisa de interdisciplinaridade, como foi falado aqui, né? Para você descobrir esses empreendedores em qualquer lugar onde eles estejam. Eu gostaria aqui de deixar o meu contato pessoal até o hmotafilho, mota com T só, @yahoo.com.br. Dizer que tem um livro sobre a cultura da integridade, o compliance e a tradução do compliance para as pequenas e médias empresas, aqui da Pódio, não sei se é possível ver. Sim, assim. Sim. Depois a gente pode mandar para quem tiver interesse também, ou falar no e-mail. E, mais uma vez, só agradecer. Quer dizer, eu acho que é um campo, como falado pelo Alecrim, de oportunidades. Crise sempre houve, né, ao longo da nossa história. É claro que algumas trazem mais sofrimento do que outras, mas eu acredito que a gente também tem que buscar uma agenda positiva. E eu queria dar os parabéns para vocês, porque vocês estão fazendo exatamente isso aqui hoje.
né, levando uma agenda positiva para os administradores. Obrigada, Humberto. Alecrim, seu recado. Antes de mais nada, quero também agradecer a participação do Humberto e espero, Humberto, que tenhamos oportunidade de fazer ainda outros encontros e outras intervenções falando sobre governança, compliance e integridade. Parabéns pela participação e, mais uma vez, muito, muito obrigado. Seja bem-vindo. É óbvio que nós precisamos avisar a todos os administradores e estudantes de administração, principalmente, que eles devem preparar-se para criar negócios e empregos. Na realidade, independente de pandemia, nós sabemos que há um vetor de maior retração na relação emprego vis-à-vis a quantidade de pessoas no mercado de trabalho. Quando alguém disputa uma vaga numa pequena, média ou grande empresa e tem outros candidatos que dentro do funil vão também disputando essa vaga, você pode ter no final 2, 3, 5 pessoas disputando uma vaga, uma colocação. Ao passo que se você começa a construir uma cultura cada vez mais empreendedora, se nós observarmos um crescimento, e ele ocorrerá cada vez maior, de apoio à iniciativa de pequenos negócios, de novos negócios, de novas empresas, de startups, e eu acredito fortemente que estamos caminhando para uma legislação cada vez mais simplificada e apoiadora dos pequenos negócios, que, na verdade, formam a grande massa de contratação de trabalhadores no mercado brasileiro, né? Muito mais do que as grandes empresas. É óbvio que é melhor você, antes de pensar exclusivamente em manter uma postura tradicional de disputa em relação a essa ou aquela vaga, que você procure também identificar seu genuíno interesse, porque certamente capacidades instaladas devem existir, para que você venha a construir o seu próprio negócio. Uma carreira empreendedora é tão bonita, tão plena, tão bem construída, como uma carreira gestora, como uma carreira técnica, como uma carreira de um profissional liberal. Precisamos construir mais cultura empreendedora no mercado brasileiro, porque eles estão aí e precisam ser identificados, encorajados, estimulados e apoiados. Então, prepare-se para criar negócios e empregos e podemos afirmar que a governança corporativa e o compliance é uma alavanca de valor para que as empresas possam caminhar cada vez mais longe, mais rápido e com menor risco. Érica, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Obrigada a você. Obrigada, Humberto, pela presença. E obrigada a você que assistiu a gente até aqui. Já sabe, governança corporativa, compliance, integridade, é aqui no Governança em Pauta. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.